Boa tarde. Bom, a pergunta que eu gostaria de fazer, a Aracop, boa tarde a todos vocês, primeiramente, né? A Aracop também, ela era segmentada, concorda? Era por um início segmentado, né? O que impede, tendo em vista o nosso crescimento, de crédito, que possamos também abrir? Se nós estamos no caminho crescente, podemos também abrir. O que impede para o senhor, fala o Rodrigo, e com o comentário do Paulo? O que impede nós sairmos do segmento para nós crescermos? Nós estamos com... Cada ano que passa, nós estamos crescendo. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é... Bom, tendo em vista... se você falou muito em questão de governança, né? A dificuldade nossa é a questão de governança, e tendo em vista as dificuldades que o segmento nos impõe, né? Mas esse segmento é crédito, mas nós estamos crescendo, Pergunta para você, Rodrigo. Pertencendo a algum segmento, se você tem uma empresa, ou supondo uma empresa, você tem uma empresa, e dentro do segmento, que tem uma determinada delimitação, chega um vizinho, que também tem uma outra empresa, mas ela é livre de admissão, ela tem uma empresa bem maior, você abriria mão daquilo que você construiu, daquilo que você projetou, para que o seu vizinho possa incorporar a sua empresa e fazer dela grande, ou você rediscutiria a sua governança interna, os seus limites, que é imponderável, muitas vezes, ao seu segmento, procuraria crescer, ou você abriria mão do seu sonho, dos seus resultados que está tendo a sua empresa, ou você abriria a sua, diria, incompetência, segmental, para que outros pudessem entrar no seu lugar, ou assumir a sua empresa? Seriam essas duas perguntas, basicamente. Como é que você chama? Glênio. Vamos fazer um bloco de 4, então, porque nós temos 8 aqui. Então, os 4 primeiros... Não, já tem... Esse é o quarto. Depois a gente abre com outro bloco. Rodrigo. Responder as duas? São 4. São duas perguntas, né? Bom, gente, a primeira pergunta é do Wilson. Pelo que eu entendi, é a respeito do risco de crédito, né? O risco de crédito, Wilson, ele é tranquilo de administrar tanto numa cooperativa de livre admissão quanto numa cooperativa segmentada. A cooperativa segmentada, ela tem algumas linhas que são muito de baixo risco, seria o crédito consignado, desde que a instituição tenha uma história de pagar isso, de repasse desse crédito consignado há bastante tempo, que nenhum gestor daquela instituição venha cortar isso. É o caso da UFA aqui hoje. Ela tem uma história de 27 anos de repassar o crédito consignado, então o risco é muito baixo. Nas cooperativas de livre admissão, nós temos outras coisas. Nós temos, por exemplo, a antecipação de cartões, que o risco também é zero, travado. Nós temos a alienação fiduciária de imóvel, que o risco é bastante baixo. Então, tem uma série de outras coisas. E, além disso, dentro da sua pergunta, o grau de fiscalização. É isso que você me perguntou? Né? Se numa cooperativa menor ou maior, você teria problema com a fiscalização. As cooperativas hoje são muito fiscalizadas. Tanto a Crediuf, quanto a Aracop, quanto a maior cooperativa brasileira, extremamente fiscalizada. Elas têm controle interno, tem a central fiscalizando, a central é fiscalizada pelo Banco Central, elas têm auditoria obrigatoriamente independente, ela não pode contratar uma auditoria dela, pegar um contador aqui, que é auditor aqui na UF, e contratar, não pode, tem que ser
uma empresa de auditoria credenciada pelo Banco Central, todas elas, inclusive a Crediúrgica. Então, o risco de crédito hoje ele é reduzido. O que pode existir é risco de fraude. Fraude de funcionários pode existir, mas facilmente é debelado, que são coisas pequenas dentro do sistema, e rapidamente isso é absorvido. Como o banco também tem esse risco, não é só a cooperativa. E o risco sistêmico de uma cooperativa, quando eu falo risco sistêmico, seria o seguinte: eu falei que se houvesse tributação, 220 cooperativas desapareceriam. O cooperado não perderia nada, nem um centavo. Porque o sistema hoje é líquido e uma cooperativa absorve a outra. Então veja bem, quando a gente fala de união, é porque vocês têm a possibilidade de decidir numa assembleia isso. Se essa cooperativa tivesse negativa, em situação ruim, vocês não teriam essa possibilidade de decidir. Existe um negócio que chama cláusula de cogestão. Essa cláusula de cogestão já está com a central. A central vem, intervém, e vocês já deram essa cláusula de cogestão para a central, para estar no sistema, que é a garantia que o sistema não dê prejuízo para nenhum cooperado. Então a perda do cooperado é zero. A chance dele perder dinheiro que a cooperativa perdeu hoje é zero. Hoje o sistema é líquido, tem mais de 1 bilhão de recursos disponível, quer dizer, aplicado. E a cooperativa que tem maior risco no país, do ponto de vista de tamanho, ela tem só 200 milhões de provisão. Então, se fosse incorporar a maior cooperativa do país, que tem 5,7 bilhões de ativos, o sistema tem 5 vezes mais dinheiro hoje aplicado do que seria esse risco atualmente. Então, o sistema é líquido. O sistema cooperativo de crédito hoje é líquido. Não sei se eu respondi a sua pergunta. A segunda pergunta é para o Glenn, e aí abertura para livre admissão. Abertura para livre admissão, a cooperativa tem que fazer um projeto, encaminhar para a central. Se a central aceitar esse projeto, vai para o Banco Central. Então você teria que ter uma liberação da central, em primeira mão, e uma liberação do Banco Central. A Crediúrgica já tentou a livre admissão. Só que ela tentou no momento errado. Teve um momento que a central estava abrindo para todas as cooperativas. E muitas cooperativas resolveram ficar com a identidade. Não, eu quero ser segmentado e tal. E é isso que está acontecendo agora. A maioria dessas cooperativas estão sucumbindo. Não são todas. Tem cooperativas muito boas segmentadas. Eu posso dizer que em Minas Gerais, pelo menos umas 10 cooperativas boas segmentadas. Mas as cooperativas que têm baixos salários, elas têm mais dificuldade. Quando você tem segmentos que são de altos salários, você tem mais depósitos, mais recursos, você consegue diluir esses custos. Quando você tem cooperativa de baixos salários, para diluir esse custo, tem que ter uma fidelização muito grande dos cooperados. E a cooperativa de baixo salário? São cooperativas que o salário fica aí, em média, em torno de 5 mil para baixo. A média dos cooperados tem salário de 5 mil para baixo. Prefeituras, eu diria que a Crediúrgica, imagino que a Crediúrgica deve estar com 7 mil, alguma coisa assim, né? Eu estou chutando aqui, vocês sabem mais do que eu. Crediúrgica é alto salário? Não, alto salário é faixa de 15 mil, nós estamos falando de desembargadores, juízes, Assembleia Legislativa, que mais? Vamos pensar aqui. Médicos são segmentados. Esse pessoal aí tem recurso. Tendo recurso, se eles depositarem, o volume aumenta facilmente. Então, tem cooperativas de baixos salários eficientes no Brasil? Tem. Só que tem que ter cooperação mesmo. Tem que ter cooperação. Porque senão não dilui os custos. Não pode ter fragmentação. Nós temos várias cooperativas de baixos salários, de servidores fechados, com eficiência. Mas tem que ter cooperação. Você tem que ter um alto índice de fidelização,
baixo índice de rejeição na base dela de atuação, né, para ter essa eficiência. Bom, o próximo, não, agora eu quero falar um pouco. Desculpe, Está faltando uma pergunta dele. Está faltando uma. A segunda pergunta do Guilherme é se eu abriria mão de uma empresa minha, é isso? Que eu construí a vida inteira e tal. Eu acho que isso é uma questão de análise. A gente não pode colocar emoção nesse negócio. Se eu tivesse mais sócios, se não tivesse briga entre eles, chamaria eles e falaria, vamos tocar o negócio? Nós temos uma afinidade, nós estamos aqui, não estamos indo muito bem, e somos vários sócios, e nós temos condição de tocar esse negócio. Mas se houver fragmentação e briga entre os sócios, esquece. Primeira coisa é o seguinte, salve-se quem puder. Funciona assim. Então, análise de cenário, tanto internamente quanto externamente, uma outra coisa da análise é o seguinte, como é que está o cenário futuro para essa empresa? Para onde ela vai? Eu tenho mais chance dentro de outra ou não? Ou de vender, ou de juntar com outra. E na hora de juntar, fazer um bom acordo. Sentar com o advogado, tem muitos bons advogados aí, fazer um acordo de acionistas razoável. Depende do cenário, isso é muito relativo. Eu acho que a emoção não pode tomar decisão. Essa decisão tem que ser para valer. Eu entendo assim, essa decisão tem que ser para valer. Decisão meia boca não vai funcionar. Rodrigo, então, só ponderando a minha pergunta em relação ao que você falou aí, então, a cooperativa, ela, nesse caso, ela tem uma vantagem, porque é uma empresa particular. Em empresa particular, você é dono. Cooperativa, não. Cooperativa, se a gestão realmente, tiver com problema, nós temos uma eleição, substituímos e colocamos uma pessoa. Sim, perfeitamente possível. Agora, na hora que acaba o mandato, você tem a opção de eleger de novo. Sim. Ou então, se houver uma renúncia de todo mundo. Sim, Agora, eles estão eleitos. Sim, mas tem... E além dessa questão da eleição, o Banco Central homologou a candidatura deles. Sim, sim. Para o Banco Central homologar uma candidatura, todo mundo que é presidente, diretor de cooperativa, passou pelo crivo do Banco Central. Foi varrido tudo que o cara tem. Nesse caso de cooperativa, a lei da ficha limpa existe. Se ele tiver débito, só o devedor, se tiver inadimplente, ele não entra em qualquer coisa, em qualquer lugar, né? Se ele tiver ações criminais, cíveis, não entra. Então, assim, o processo é rigoroso pelo Banco Central. Dificilmente você conseguiria derrubar quem está à frente da cooperativa. Eu sou democrática, se tivesse... Agora, a cada 4 anos, você tem uma eleição. O conselheiro fiscal, acho que são 3 anos. Eu não sei como é que está aqui daquele jogo, mas são 3 anos e médio. Que é o fiscal que está ali dentro, olhando, ajudando. O fiscal do cooperado ali dentro, cobrando, vendo a participação, né? E também a questão da fidelização, porque não adianta você ter um gestor, você acha ele ineficiente, mas o cooperado não quer participar. O cooperado não quer depositar, o cooperado não quer contribuir, só vai lá na Assembleia ver quanto é que deu. Como é que vai para frente? Né? faltou a sua pergunta. Ele falou. Então, eu também quero comentar um pouquinho isso. Não é casa da mãe Joana. E não pode ser, porque a marca tem que ter credibilidade. Em todo negócio tem que ter. No sistema financeiro, ela é essencial. Você perdeu a credibilidade, fechou o negócio uma semana depois. Então, se há comportamentos como esse que você relatou, eu acho difícil, porque existe um protocolo
impessoal a seguir é máquina. Está errado, está erradíssimo, e é preciso ser denunciado. Como o Henrique falou, o Banco Central toma conta com lupa de todo o sistema financeiro. Nós já tivemos experiência no passado, no Brasil, em que as questões que estavam postas levou o Banco Central e o Ministério da Fazenda a criar uma regulação muito exigente para o funcionamento. Agora, veja bem, era assim nos Estados Unidos também. Quando entrou o Reagan, como eu disse, ele retirou uma parcela enorme da regulação que havia. E isso pode acontecer no Brasil. Porque, infelizmente, somadas todas as cooperativas, embora elas tenham crescentemente um poder de negociação, é infinitamente menor do que o sistema bancário clássico. E eles podem impor a visão deles. Então, quando eu falo que é uma questão de gestão, é uma questão de gestão nossa, no micro, aqui, da nossa cooperativa, mas é uma questão de quem é e qual perspectiva que vai estar criando as normatizações para as cooperativas no Brasil inteiro. Não existe uma só perspectiva. Os liberais têm uma perspectiva de como lidar com essa questão. Uma outra perspectiva econômica tem uma outra perspectiva de como lidar com essa questão. Então é preciso manter esse link vivo de que o gestor da economia maior da República impacta a nossa cooperativa aqui, seja ele qual for, porque a política dele vai ser traduzida em normatizações. Bom, Glênio, mais uma vez, cara. Opa, desculpe aí. Se nós não aprendermos, Glênio, com esse evento que está acontecendo, com isso, a de termos uma proximidade muito grande com a gestão da nossa cooperativa, vamos ser surpreendidos novamente, caso enfim, seja aprovada ou não a incorporação, entende? Se não estivermos juntos, olhando, medindo, ajudando a medir, vamos ser surpreendidos novamente. Então, quando eu falo em gestão, é uma gestão mais ampla do sistema, mas é a gestão nossa, da cooperativa também. Acompanharmos isso de perto. Isso eu faço uma autocrítica pública. Até hoje, até há um mês atrás, quando essa questão não estava posta, eu achava que não precisava, dada essa quantidade de normas e regulamentos, que não havia necessidade de uma proximidade maior com a gestão. Um erro enorme. Nós podemos mudar, inclusive, o tamanho das sobras se estivermos mais próximos da gestão. Enfim, a perda da identidade do Wilson, nosso companheiro, cadê? Bom, se nós estamos há 28 anos com a nossa cooperativa e, mal ou bem, temos uma relação mais quente, vamos dizer assim, com ela, com a nossa imperialista de Araguari, a COP, vai ser absolutamente impessoal. Eles têm 23 mil, se eu não estou enganado, cooperados, né? 28 mil.
Nós somos 2.500 aproximadamente, não é isso? Vamos sumir no meio disso, não é? E essa identidade, essa relação próxima que temos hoje vai se perder. Pode se perder por uma razão, gente, que não vai se realizar no futuro. Vamos supor que haja uma aprovação dessa incorporação. E vamos supor que a razão que vai levar a maioria das pessoas a votar pela incorporação, os cooperados a favor da incorporação, seja uma que a gente pode traduzir como ganância, que é uma sobra maior, em outras palavras. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não podemos afirmar que irá acontecer, do ponto de vista técnico e científico, não podemos afirmar isso. Porque, enfim, no longo prazo estaremos todos mortos, como já dizia o Lorde lá em inglês, Keynes. E não há por uma razão simples. Hoje, a Aracop tem sobras per capita inferiores do que a nossa. A incorporação muda isso? Piora, óbvio. Piora. Enfim, é isso. Alexandre. Eu preciso rapidamente. Gente, eu vou. Velhinho tem esse negócio, que é ir ao banheiro rapidinho. Eu peço desculpas. Não, ok. Posso sentar? Eu fiz um pequeno relatório. Eu tenho que ler. Bom, gente, meu nome é Alexandre de Brito, trabalho na UFO há 23 anos e meio, no Laboratório de Análises Clínicas. Sou um farmacêutico bioquímico. A única coisa que eu entendo de economia é que lá para 1988 eu fiz uma disciplina de economia que era dividida entre economia e deontologia farmacêutica, que seria a legislação. E estou aqui no meio de dois economistas e além mais disso de economia, a única coisa que eu sei é o que eu leio e que eu procuro me informar. Desculpa, administrador. Eu aqui ao lado do Dr. Rodrigo. Fiquei muito admirado com sua fala. O nosso amigo aqui, Paulo Reis, ele não está aqui presente agora, mas gostei também da fala dele, mas teve algumas coisas que ele falou aqui. Vou procurar falar de uma maneira bem educada, ele não está presente, mas que me desculpe, me verar até, pensei até assim num certo devaneio, e eu vou falar aqui, eu comecei a anotar aqui. Eu olho para a plateia e vejo pessoas mais ou menos da minha idade, a maioria. Eu acho que todos vocês se lembram da Olivetti, se lembram do Banco Econômico, do Banco Nacional, do Banco Safra, do Banco Comid e dos bancos estaduais, Banespa, Benge, BED e etc. e tal. A Olivetti, lá para os idos de 1980, ela achou que a IBM do Bill Gates não ia para frente, que o bonito era a máquina de datilografia. E vocês sabem o que aconteceu com a Olivetti, né? Imagino que todo mundo sabe. Ela foi riscada do mapa, ela faliu. Mesma coisa os bancos que eu citei aqui, que sumiram do mapa porque não tinham eficiência, como o Rodrigo, não tinham uma gestão transparente, não tinham boa eficiência. Que eu saiba, hoje, no momento, eu sou natural do Espírito Santo e os bancos públicos que existem no país é o Banesp, que é do Espírito Santo, o Banrisul, do Rio Grande do Sul, não sei se existe mais algum. E
Pelo que eu saiba também, parece que o cooperativismo no estado do Espírito Santo é muito forte, parece que é um dos melhores do Brasil. E todo ano eu vou lá, esse ano, por causa de um problema de meu pai faleceu, de inventário, eu já fui lá 3 vezes esse ano. Eu chego numa agência do Sicoob, no Espírito Santo, a agência funciona tipo um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica. Você entra, tem uma agência pequena, 1/3 da nossa agência da CredUFO, tem 5 caixas eletrônicos à sua disposição, sem que você tenha que passar por um guarda armado, passar numa porta de giratória, e você ali, você saca, você faz envelope, você faz empréstimo, o banco funciona 24 horas, eu usei o banco aos sábados. Eu queria ver a nossa CredUFO com essa história. Para mim, todo mundo, muita gente falou da história da CredUFO de 1900 não sei quanto, que contratava a Eliana no edifício executivo. Para mim, o que importa é a história da CredUFO da agora para frente. Um banco eficiente e sólido. Um banco eficiente e sólido. Deixa eu ver aqui. Mudar de página. Olha, vários amigos aqui falaram de 5 a 10 minutos. Tá? Eu vou fazer uma pergunta no final. Vamos aproveitar mesmo. Senão, tem 6 pessoas aí. Você tem mais 6 pessoas. Teve gente aqui que falou 10, 15 minutos. Eu acho sacanagem, me desculpa. Mas eu vou falar mais um pouquinho. Porque várias pessoas falaram, eu vou me sentir. Não é. Eu estou sendo injustiçado. Mesmo, o pessoal vai embora Seja sucinto, prático e objetivo. Muito obrigado. Falou de uma forma delicada. Eu considero a fusão, a incorporação da CredUFO com a Aracop o casamento de uma moça muito bonita e pobre, que isso eu considero que a CredUFO é uma moça bonita, porque ela está na cidade de Uberlândia, próspera e rica, e tem um ticket médio alto, e Aracop eu considero que é um fazendeiro rico e feio. E esse casamento tem tudo para dar certo, desde que a mocinha bonita seja fiel ao fazendeiro feio. O meu amigo economista, eu queria fazer uma pergunta para ele, ele não está aqui, Paulo Reis. Eu vou falar daqui. Eu não consegui entender, você falou que a UFO, a Universidade Federal de Uberlândia, pode ajudar a CredUFO, sendo que a CredUFO não é da Universidade Federal de Uberlândia, ela é um patrimônio dos cooperados. Eu sou dono da CredUFO, porque eu tenho uma cota lá. A universidade não tem cota na CredUFO, se eu não me engano. E outra coisa que eu queria perguntar para você, no momento que você falou que no Brasil a taxa de impostos não é alta, é média. Eu queria que você me explicasse melhor, porque eu pago 27,5% de imposto de renda, 11% de INSS, IPTU, PVA, ICMS, CONFINS, mas um monte de coisa, e eu trabalho 4 meses para pagar de imposto nesse país. Sendo que um país pobre do nosso lado aqui, um pobríssimo Paraguai, a taxa de imposto lá é 10%. Empresas do Brasil estão mudando para o Paraguai para dar emprego lá. Muito obrigado, gente. Rick. Alexandre. Boa tarde a todos. Não sei se vou conseguir contribuir aqui, eu vou tentar ser breve também. A intenção é tocar em alguns pontos que talvez não foram tão tocados ainda.
apesar que já foi contemplado em algumas falas. O cenário de difícil permanência ou manutenção das cooperativas menores ou com piores indicadores foram expostos. Essa é a condição atual da CREDUF? Essa é uma pergunta, a professora Betina flertou com essa pergunta, né? Então eu queria saber se esse é o atual cenário da CREDUF. Foi citado um cenário difícil para a CREDUF, mas importante apresentar os dados das duas cooperativas, se possível. Porque quem for incorporado vai estar sujeito também, né, a exposição que a cooperativa maior tem, atual também. Segunda, a condição de interesse nas sobras ao final do período é contraditória aos interesses dos tomadores de crédito, que são os próprios cooperados, né? As pessoas, quando olham para a divisão de resultados ao final do ano, elas estão interessadas nos seus rendimentos, assim como o banco também, está interessado no máximo dos lucros dele. Mas o cooperado, ele é um investidor, mas ele também está do outro lado tomando crédito, né? Então, são interesses opostos. Então, é importante olhar isso também. Quanto maior o resultado, provavelmente maior os juros que estará se pagando também. Eu não estou trabalhando com redução de custo, né? Colocando um custo aqui, considerando ele fixo para os dois. Uma outra questão, que o perfil dos aplicadores, dos tomadores de crédito, das duas cooperativas também seria interessante ser exposto. A gente sabe que a CREDUF tem majoritariamente servidores públicos que, modalidade de crédito consignado, deve ser o grande carro-chefe, né? A outra cooperativa também tem cooperados e pessoas que, comerciantes, acredito, né, deve ter os mais diversos perfis. É importante ter uma exposição sobre esses perfis também. Uma outra condição que foi colocada é a estabilidade política da cooperativa da Aracop e da CREDUF, né, como que a CREDUF houvesse uma alternância muito grande ou um processo eleitoral que gerasse muitas rusgas. Já se pensou que quando a CREDUF foi incorporada, a Aracop, e isso é da cultura, acho da cooperativa da CREDUF, eles vão poder formar uma chapa e disputar também as eleições dentro da cooperativa, né? Ou vai continuar uma linha só? Como é essa questão? Sempre que o que eu ouvi foi que tem uma tendência, tem uma alternância talvez menor dentro da Aracop, né? Mas considerando que 10% de cooperados serão integrados, advindos da CREDUF, é importante pensar nessa questão, né? Como será essa participação? A UFRA, a gente sabe que é um espaço que preza por participação democrática e nesse momento é importante pensar sobre essas questões também. Obrigado. Tenho interesse, não sou cooperado em nenhuma das duas, mas moro em Araguari e tenho interesse nas duas. Então, fruto desse processo todo, certamente me cooperarei, né, a uma das duas. De qualquer forma, você vai ser beneficiado. Professor João. Como é que você chama? Rick. Eu vou partir, a minha questão é partir do cenário que os dois fizeram, que os dois fizeram o mesmo uso do mesmo futuro e deduziram o contrário. Vamos deduzir que o futuro o Rodrigo acha que o futuro vai ser positivo para a unificação e o Paulo Reis aposta que o futuro vai ser ruim e com a unificação vai ser pior para o CREDUF. E qual que é esse futuro mínimo que nós podemos pensar? Há um consenso que, nessa crise toda, nós vamos crescer no máximo 2%, não vai ter investimento, não tem demanda, juros vão aumentar impostos. Então, nesse cenário, que não é futuro, é presente, queria que o Rodrigo me mostrasse os benefícios da unificação. Segundo, a discussão que a Betina traz de identidade, ela é contraposta pelo Rodrigo com uma série de diagnósticos que o CREDUF é mal administrada, há conflitos de coisa, que esse resultado a longo prazo, pelo seu tamanho, pelo seu número, ela necessariamente, dada as mudanças do futuro, a CREDUF tem todos os indicadores para não sobreviver ao futuro que o Rodrigo apresenta. E o principal questão que o Rodrigo coloca,
que contrapõe a identidade, que a Betina chamou a atenção, é a questão da eficiência. Então eu queria ver como é que o Rodrigo nos explica que a CredUFO não tem nem identidade nem eficiência. Se for ter identidade, não tem eficiência. E para ter eficiência, tem de abrir mão da identidade. Vamos responder, são muitas perguntas. Nós temos aqui. Vocês respondem, eu vou ali. Olha, em primeira mão são muitas perguntas, então eu não consegui anotar tudo. Eu queria que vocês me posicionassem aí com calma, né? Primeiro, a questão do RIC. Os indicadores da CredUFO, eu acho que se responde a pergunta, uma sua, como é que é? Do João, né? Uma pergunta do João, eu acho que é muito, a pergunta de vocês dois, eu acho que tem um fundamento muito importante para tomar a decisão de vocês, minha forma de pensar. Indicadores da CredUFO. Eu não estou dizendo que a CredUFO é mal administrada. Não falei em momento nenhum nisso. Só deu a entender que há um conflito de gestão que é igual a eficiência. O que eu disse o tempo todo que é o seguinte, no conflito eleitoral, na hora da eleição, aquelas disputas, aquele risco de imagem que tem, que a gente sabe... Nós chamamos de democracia. Não. Democracia relativamente, porque para o cooperado, ele fica com o temor da CredUFO. Ela não é mal administrada. Na hora que você tem ali no ventilador indo para tudo quanto é lado, isso gera risco demais. Nós estamos falando não de uma empresa convencional, nós estamos falando de uma instituição não financeira, não bancária. Mas instituição financeira, quando você tem briga pelo poder dessa forma, uma eleição que não é pacífica, uma eleição que tem brigas, e a gente sabe que tem aqui, como tem em outros lugares, cooperativas menores, o cooperado afasta. E o cooperado de uma cooperativa é diferente de uma cooperativa de produtor de leite. O cooperativo de produtor de leite, ele não sai, ele não dá conta de sair. Tem briga de gestão, tem isso, mas o leite dele continua indo. No caso de uma cooperativa de crédito, ele fala assim, passa uma TED para mim para o Itaú, passa uma TED para a cooperativa vizinha, chega lá uma portabilidade comprando crédito, ele para de movimentar. Ou então ele deixa de mandar crédito, ele deixa de tomar crédito, ele deixa de aplicar, ele deixa de comprar serviço, porque ele era da oposição, está insatisfeito, porque ele ficou com medo dos atritos. Isso dificulta o crescimento na base de cooperados. Nós temos uma base de cooperados que é limitada. A base de cooperados de vocês é limitada, tanto da Aracop quanto da CredUFO. Não é só da CredUFO que é limitada. De vocês tem um grau de limitação maior, aproximadamente 15 mil pessoas, se eu não estou errado. Imagino que a UFO tem 7 mil servidores, e eu estou falando de coisas antigas que eu passei pela CredUFO. Uns 30% aposentados, mais as fundações, né? E nesses anos todos, vocês conseguiram colocar aqui dentro só 3 mil cooperados. Com um grau de fidelização de menos de 20%. Estou falando que eu tenho esses dados de 2015 da UFO, da CredUFO. E eu acho que isso aí não é por falta, não é por má administração, não. Em nenhum momento eu falei mal administrado. Eu falei o seguinte, é o índice de rejeição. Um é do grupo tal, não vai porque a outra, quem está lá é do outro grupo. O outro é porque eu não concordo com aquela gestão, porque o cara teve um problema pessoal e esse problema pessoal interfere na gestão e vira bagunça. Isso é igual micro e pequena empresa de sócios estão brigando. Mas a cooperativa não é mal administrada. Os indicadores dela estão dentro do padrão. Quero reforçar isso aqui. Só que cooperativa, o que eu disse é o seguinte, cooperativas segmentadas, de baixos salários, o mercado é mais adverso para elas. Por quê? Eu estou limitado em 15 mil associados, potenciais associados. Eu só coloquei 3 mil lá dentro. A renda deles é baixa, os ativos não crescem.
vocês terem uma ideia, a Crediuf cresceu muito nos últimos 3 anos, proporcional à gestão do ano passado. Eu estudei esses dias o balanço das duas. Posso dizer para vocês, e inclusive eu estou autorizado até a falar sobre esses números, porque isso é sigilo bancário, né? Tive a assinatura dos dois documentada antes de vir para cá. Estou falando de um e de outro, né? Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: eles cresceram muito mais do que a média e a despesa administrativa cresceu mais do que os ativos. Ou seja, a taxa de crescimento da despesa foi maior que a taxa de crescimento dos ativos. Automaticamente, o custo operacional ficou estável, estagnado. Enquanto as outras cooperativas, o custo operacional está caindo. Como é que funciona no cooperativismo de crédito, gente? Atratividade para o cooperado, mais cooperados entram. Diluição do custo, custo em queda, competitividade. Então funciona assim: quanto menor a taxa para o cooperado, maior a atratividade. E para ter taxa baixa, é preciso ter custo baixo. Todo mundo sabe disso aqui, isso é a primeira regra. Para eu ter taxa baixa, eu tenho que ter custo baixo. Se eu tenho uma taxa baixa competitiva e se eu tenho fundamentos de risco muito bem consolidados, isso vai gerar sobra. Tendo taxa baixa e sobra, mais cooperados vão entrar. Entrando mais cooperados, o custo torna a cair. Então, esse é o fundamento do cooperativismo de crédito. Aquela cooperativa que tem taxa alta, tarifa e não sei o que, essa cooperativa, o cooperado passa uma TED. Ele exclui ela. Se tem briga política, ele exclui. Isso não quer dizer, na pergunta do Rick, eu acho que estou respondendo 2 perguntas ao mesmo tempo, que a cooperativa tem que ter um único presidente e um único grupo. Pode ter eleição, disputa, só que nós temos que ter disputas mais civilizadas. E acabou a disputa, todo mundo é do mesmo grupo. Que a cooperativa é uma só. A emoção não pode tomar conta disso, senão a cooperativa sucumbe. Isso aqui não é uma empresa, é uma instituição financeira não bancária. Instituição financeira, risco de imagem pesa para ela. A cooperativa, ela não está mal administrada, viu, Rick? Ela não está mal administrada. O problema é o seguinte: como eu disse, cooperativas segmentadas de baixos salários, com baixa participação, grau de fidelização, participação no número de cooperados em relação à base, fidelização baixa, porque os cooperados não aplicam e não movimentam na cooperativa. Tem mais dificuldade de reduzir custo e, com isso, tendem a ter mais dificuldade de perenidade. Foi respondido, João Henrique? Não, eu quero saber como você explica, se nós temos uma identidade, como a Betina falou, no seu diagnóstico nós somos ineficientes, não falamos mal administrado. Ineficiente porque nós somos segmentados, baixo salário, baixa fidelização. Isso é igual a ineficiência. Não, então, isso não é ineficiente. A nossa identidade até hoje está gerando ineficiência no seu diagnóstico. Não. Primeiro, a identidade não tem nada a ver com eficiência. Eu estou te perguntando. Não, identidade não tem nada a ver com eficiência. Você acabou colocando a nossa identidade democrática, dá conflito, dá... Você pode ter identidade e ser ineficiente. Tem várias marcas fortes que sucumbiram. Identidade, marca, falando de empresa, de cooperativa, de banco, de tudo, né? Eficiência é o seguinte: você tem um custo operacional mais baixo, ter risco de crédito baixo. Para isso você precisa ter fundamentos de risco de crédito, você precisa ter fundamentos de gestão no custo operacional, distribuir as sobras, investir corretamente para você ter eficiência. Então, a União vai nos dar isso. A União, a Aracop, ela tem um cenário diferente. O cenário da Aracop é diferente. Olha os números. A Aracop começou 8 anos depois de vocês. Segmentada também. Eu não estou comparando, nem vejo nada, estou vendo a história até aqui.
8 anos depois de vocês, as decisões foram as mesmas. Todos os presidentes passados tiveram o mesmo nível de informação. Todos os diretores passados tiveram o mesmo nível de informação, tiveram as mesmas regras. Um tomou decisão de não ir, o outro tomou decisão de ir. Um tomou decisão aqui, o outro tomou decisão ali. E nós estamos falando de outras cooperativas que aqui mesmo sucumbiram, em Uberlândia. Que já sucumbiram lá para trás, foram incorporadas. E tem várias no estado que sucumbiram. Então, eu não quero dizer que a Aracop é melhor do que a Crediúrfo. Quero dizer o seguinte, as decisões foram mais acertadas, isso eu não tenho dúvida disso. E do ponto de vista de indicadores, o Rick, os indicadores é o seguinte, risco de crédito das duas estão dentro dos padrões normais, por exemplo, provisão, inadimplência, dentro dos padrões normais. A Crediúrfo tem um pouquinho menos de inadimplência, e isso é correto, porque é só crédito consignado, pouca coisa, diferença de 0,5%, o segmento que ela está hoje. Porém, a Aracop tem um potencial de receita mais forte e um custo mais baixo. Então, quando você pensa para o futuro, se o spread cair, ela tem mais competitividade. Agora, eu acho o seguinte, se vocês tiverem que juntar, é igual um casamento. Tem que fazer um projeto. Não pode ser simplesmente, ó, vamos juntar e acabou, não. Tem que fazer um projeto, sentar, discutir a relação. E esse projeto, ele tem que ser um projeto que seja viável para as duas. Esse projeto seria um novo estatuto? Não é essa a questão. O estatuto vai ter que rever de qualquer forma, né? É um projeto de negócio que é o mais importante. O que vai ser feito aqui? Qual é o papel da Crediúrfo dentro da Aracop? O Banco Central exige esse projeto de negócio para aprovar? Não. O Banco Central não exige nada, porque o Banco Central, ele olha o risco do sistema. E se a cooperativa tiver algum risco para ele, nenhuma das duas tem, nem a Crediúrfo, nem a Aracop tem risco hoje para o Banco Central, não tem risco hoje. Ele não faz interferência nenhuma, ele intervém quando alguma tem risco para o sistema. Aí tem intervenção direta do Banco Central. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Perfil de cooperados da Aracop, foi uma pergunta do Rick. A Aracop é uma cooperativa de livre admissão, então tem todo o perfil de cooperados. Por exemplo, agronegócio, hoje tem aproximadamente, vou colocar em negócios e não em cooperados, porque eu não sei em cooperados, sinceramente eu não sei. Aproximadamente 30% do volume de negócio da Aracop está com agronegócio. Os outros 70% estão no crédito pessoal e principalmente no crédito empresarial. Aí de todos os tamanhos, seriam micro e pequenas empresas, micro nem tanto, mais pequenas, mas tem micro também, por isso micro e pequenas empresas, e médias empresas, mais concentrado em pequenas empresas. As regiões vocês já conhecem, né, antes. E ela tem crédito consignado também, mas não tem um know-how igual vocês têm. Então eu acredito que o interesse da Aracop não é só a questão de Uberlândia, não. É um dos interesses. O outro é o crédito consignado mesmo. Ela não tem know-how nisso. O know-how teria que sair daqui e eu entendo que seria um projeto consolidado aqui. Não sei qual que é a visão dos presidentes, nem nada, estou falando por mim, não sei. Talvez eles poderiam depois expor isso. Então, com isso, de alguma forma, pode, se for negociado, manter a identidade até um certo ponto da UF, né? Crediúrfo. Fechou. Fechei todas as perguntas? Ou tem mais alguma dos dois? Não. Alguma pergunta? Eu poderia fazer. Agora, observe. Quanto ao Aparentemente, futuro,
em relação ao cenário futuro. Você aposta que o futuro vai ser positivo para a União. Não, eu não aposto O Paulo assim. Reis aposta que o futuro nos diz que é ruim ainda. Então, vocês estão partindo de dois diagnósticos Não, para é o o futuro, seguinte. para decisão no presente. Depende de quanto tempo é o futuro. Por exemplo, eu concordo com o senhor Paulo aqui, ó, que a gente tem um cenário aí para frente que depende da eleição. Pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Esse cenário pode ser um duplo mergulho na recessão de novo, a partir do ano que vem, ou ele pode ser um cenário de crescimento lento, nos próximos 3 anos, é isso que eu aposto, e gradual. Lento e gradual. Depende da decisão, depende da equipe que estiver lá governando, né? Depende dos objetivos, mas eu não acredito que no Brasil nós teremos instabilidade longa que eu falo 10 anos, alguma coisa maior, que seja um mergulho muito forte numa recessão, se vier a acontecer, porque o povo brasileiro está cansado. Eu tenho andado do Oiapoque ao Chuí. Ontem, sexta-feira eu estava em Belém, esse final de semana já estava em outro estado, e eu tenho conversado com as pessoas. E eu vejo um sentimento de frustração muito forte nas pessoas com o Brasil, com os nossos governantes, com a nossa economia. Eu acho que a população não aceitaria inflação de novo. Por exemplo, eu acho que qualquer governo que levar para a inflação sucumbe. E acho que o povo brasileiro está aprendendo a questionar, de uma forma ou de outra, o que é bom para eles, para a população em geral. Rapidamente, nós temos 2.800 cooperados, não é isso? Os servidores totais da UFO são 3.500 servidores, mais 3.500 docentes, é isso mais ou menos? Hoje tem 10 mil servidores na universidade. Aposentados, e servidores, em torno de 10 mil. 10 mil, muito bem. Então nós temos em torno de 25% de cooperação, de filiados, não é isso? Muito bem. Nós temos hoje 25% do total de servidores cooperados, aproximadamente. Não é? Nós temos um enorme potencial de crescimento, gente. Um enorme potencial de crescimento. Com a União? Oi? Esse potencial é com a União? Servidores em se manter tudo constante, esse é um problema. Né? Nós temos um enorme potencial de crescimento. Né? Nos últimos 15 anos, é possível que a gente tivesse, há 15 anos atrás, 50% de filiados, de associados. Né? Então, nós podemos crescer pelas nossas próprias pernas 400%. 400%. Mas tem briga. Bom, tem briga. Ora. Divergência. Tem divergências. Bem, eu tenho divergência com meu filho, com meu companheiro. Divergência é normal e salutar quando a divergência implica em aprimoramentos, em ganhos de perspectiva. Se as divergências forem em relação a qual que é o caminho a seguir da cooperativa, isso é muito bom. Vamos ao debate. Vamos ao debate, sem problema. Agora, quando esse debate é surdo, ou ele existe, mas ninguém enxerga de onde está vindo,
aí é negativo. E é por isso que a gestão é fundamental. É por isso que, a partir de agora, nós temos que estar mais próximos das próximas gestões e perguntar aos candidatos quais são o caminho que eles propõem para a cooperativa e em que difere o outro, que é, porventura, concorrente. E vamos, de uma forma mais lúcida, caminhar. Com mais informações, caminhar. Agora, se é incompatível com o crescimento da nossa cooperativa, a existência dessas divergências, bom, aí de duas uma. Ou vamos escolher um tercios, ou vamos fechar as portas. Fechar as portas. Eu prefiro o terceiro caminho. Se é só existem duas correntes que administram essa cooperativa nossa, eu penso que ou as correntes dizem a que veio, e muito claramente, para todos nós, ou temos que construir um terceiro caminho. Então não vejo essa questão, meu caro. É verdade, não é bom, é ruim. É claro que a divergência, quando toma proporções, ela é ruim de qualquer forma, mas cabe a nós decidirmos em que caminho seguirmos. Né? O companheiro ali falou sobre a UFO e a gestão da nossa cooperativa. A cooperativa somos nós. Da mesma forma, a UFO somos nós. Não são paredes. E uma parcela significativa dos servidores da UFO são cooperados. E muitos desses possuem saber a tal monta que pode nos ajudar. Existem muitos cooperados na gestão de negócios, gestão e negócios, na economia e outros setores da UFO. Seria ajudar não financeiramente, né? Não, Já seria... Você consegue ajudar financeiramente dentro do hospital de clínicas. Meu caro, você conhece a evolução dos últimos 28 anos da cooperativa? Ano a ano, como foi o crescimento, não é? Como foi o crescimento de cooperados, qual a sobra ao longo do período todo, se desceu muito, por que isso aconteceu? Esse tipo de informação é muito importante para todos os cooperados se posicionarem com lucidez para tratar esse assunto. Gente, eu quero dizer o seguinte, para terminar mesmo. Eu espero muito, meu caro, que o seu otimismo contamine toda a burocracia estatal, enfim, os partidos políticos. Eu acho que existe sim, por parte do sistema financeiro, uma preocupação com o respeito, porque isso é uma vergonha para eles lá fora, inclusive lá fora. Né? Sprint alto significa uma gestão duvidosa. Mas eu não acho que a nossa conjuntura permite bater o martelo sobre isso. Não permite. Infelizmente, eu apostaria do outro lado. Infelizmente, concordo com você, nós estamos cansados, mas não podemos cansar de lutar pelo que nós acreditamos. O cansaço geral que está por aí é um cansaço, é uma exaustão por tortura física, meu penso, emocional. Somos torturados todos os dias pela grande mídia, todo o tempo. É uma covardia enorme o que fazem com a população brasileira. Eu espero mesmo que consigamos dar um passo
à frente e que as condições sejam muito melhores do que essas que estão postas. Temos ainda os 3 últimos participantes da plateia. O Marcão. Mas não foi embora, ele teve que dar aula. Foi embora. Paulo Teles. Sou eu. Não, é ele. Pois não. Veja bem, eu não vou aí na frente para poder falar no microfone, porque eu acho que não há necessidade disso. Eu ouvi muito bem aí toda a questão. Levanta, por favor. Eu vi toda a questão que foi colocada, né, em relação à cooperativa. E o que eu tenho acompanhado já há alguns anos e tudo, é de que falta divulgação. Ele falou uma população de 10 mil e eu vou além. Nós temos as fundações também que fazem parte dessa cooperativa. Nós temos, foram incluídos os servidores da Polícia Federal e outros aí, tudo. Então eu acredito que uma população de até 15 mil pessoas. Mas o que está faltando na cooperativa é exatamente isso. É a divulgação adequada, é levar a cooperativa até os servidores. Ir lá na sala do servidor, sentar com ele e explicar para ele. Não é fazer, às vezes, workshop, não sei o quê, para o associado que já conhece a cooperativa e que às vezes faz investimento ou não. E trabalhar exatamente, Paulo, a questão do cooperado investir realmente. Levar a sua conta para lá, fazer esse investimento e tudo. Tem isso tudo também, é igual você modifica a sua rotina de vida e tal. Tudo. Então, o que eu entendo aqui é o seguinte, que às vezes, por exemplo, fica colocando um punhado de situações, sabe? Que é um futuro da cooperativa. Tá? Então tá, esse futuro ele tem que ser discutido a partir desse momento, então, que foi colocado para nós. Então, esse é o momento, sim, e eu estou achando hiper interessante de vir aqui, até tem vários cooperados e tudo, e ouvir como é que funciona essa máquina. E como é que essa máquina pode crescer. Pô, se nós somos 10 mil, então em torno de 15 mil, nós somos só 2.800, tem alguma coisa errada. Não é má administrada, por quê? Porque a cooperativa começou e foi crescendo ao longo do tempo com pessoas fazendo os investimentos adequados. E a cooperativa hoje, você consegue administrar ela sem muitos alarmes, porque ela consolidou ao longo do tempo. Eu não sei se eu estou errado, mas eu acredito que sim, né? Está dando resultado até hoje. Então, é continuar isso e aumentar essa população de investimento. Porque aí nós não precisamos de ir atrás de ninguém para poder ajudarmos a consolidar isso. Nós temos que fazer isso, então, internamente aqui. Aí, de que forma que deve ser feito isso? Eu acho que a administração da cooperativa tem que se abrir. Sabe? Tem que abrir. Você não tem que mais chegar lá na cooperativa, igual você colocou, e botar um dedo para você ver se você pode entrar lá em cima ou não, se você está cadastrado ou não está, para poder falar com o presidente da cooperativa, entendeu? Várias dessas situações, gente, é que tem que ser colocada. A cooperativa, ela a vida inteira foi administrada dessa forma. Se tivesse qualquer coisa e tudo, você precisava de falar com o diretor. O rapaz colocou aqui que precisa do empréstimo, demora 5 dias para poder o cara assinar o contrato do empréstimo. O cara que quer fazer o empréstimo, se apertar demais da gente, ele vai no caixa eletrônico do Banco Brasil e faz lá. É consignado mesmo, ele vai descontar no contra-cheque dele, ele tem lá o percentual para descontar. Então nós precisamos de modificar. A cooperativa tem que ir atrás dessas pessoas, divulgar esse nosso instrumento todinho, que é a cooperativa, e ensinar e explicar para as pessoas tudo isso que vocês falaram aqui, cada pessoa. E nessa fusão agora, incorporação, fundiu com incorporou, união é a mesma coisa, entendeu? Casou, virou parceiro, entendeu? Então, veja bem, nessa união, de que forma que isso deve ser feito? Com maior divulgação, sabe? Levando para as pessoas exatamente quais são os números, colocando para as pessoas quais são as possibilidades de crescimento ou não, certo? O que é que isso vai trazer de benefício para o servidor? O servidor vai perder efetivamente o seu capital que ele tem hoje? Ele vai deixar ou não de... Então essas são as perguntas que eu deixo para vocês, entendeu? Qual que é o percentual de perda para os cooperados? Você já respondeu aleatoriamente umas outras perguntas e tudo. De que forma que o cooperado vai perder ou não? Eu sou sim ou sou não? Eu tenho que fazer uma análise disso. Até porque essa questão de identidade é ótima. Quando está bem, quando está legal e está tudo bem.
Agora, o que eu acho que a cooperativa, de certo tempo para cá, e você colocou isso, Rodrigo, você fez um trabalho lá, ela estagnou. Certo? Ela deixou de ter cooperados. Por quê? Porque ela faltou divulgação. Faltou de ir atrás, sentar com o cara e falar assim, ô, isso aqui é nosso, vamos ganhar lá todo mundo junto. Estão entendendo? Então, essa é a crítica que eu deixo, certo? E que eu acho que é por aí que nós temos que começar todo esse... Você é a favor ou não da fusão? Eliane, Paulo? Você o que eu tenho que falar para você? Não, tô perguntando só. Perguntando só. Acho que você vai ficar. Você vai ficar. Boa tarde a todos. A maioria me conhece, né? Alguns não. Eu sou a Eliane, que o Alexandre falou, né? Falamos de você no Ministério de Espaço. Aí eu também não te conhecia, aí eu falei, bom, ele me conhece, que ele falou na mesa, ah, Eliane, no tempo da Eliane. Achei interessante. Como é que é o nome? Depois a fama, né? E, então eu fui a primeira funcionária da cooperativa. Trabalhei na cooperativa durante 23 longos anos, né? E a gente construiu uma história e alguém falou aqui de identidade, né? Primeiro eu vim a convite do consultor Rodrigo e que nós trabalhamos em consultoria depois que eu saí da cooperativa, né? Trabalho em consultoria com cooperativismo e somos parceiros, temos alguns clientes, a gente está sempre trabalhando aí nessa lida com o cooperativismo. E muitos cooperados, né, que me conhecem aqui também, a gente trabalhou fazendo uma história. E a instituição, ela vai além dessa discussão, porque estou vendo a dona Nisa aqui, o Plínio, sócios fundadores, né? E a gente tem aquela paixão pela cooperativa e a gente sabe que a cooperativa, ela teve uma história, ela construiu, o Paulo Teles acabou de falar dessa história também, que foi construída por todos nós. O Walter, estou vendo aqui, muitos já foram embora, né? O professor Reis, Paulo, eu que fiz a sua admissão, com letras manuais, né? Nem computador direito tinha. Então, assim, isso é a história da cooperativa. E a gente nessas consultorias, depois que eu saí, eu estou na advocacia também, já tem 5 anos, né? Conheço aqui o Ramiro, o André, desde a época do Josemar. Teve uma época que a gente falou nessa união, falou no livro de missão, igual alguém falou aqui, acho que foi o Wilson, que falou da livre de missão. Olha, tinha um projeto de livre de missão. Então começou com a livre de missão, acabou indo para frente. Depois o Josemar adoeceu, faleceu, enfim, é uma história, né? E a gente vê que hoje a história do cooperativismo e a história da Creduf, da Aracop, das cooperativas, elas estão unidas. E no Brasil, a gente tem visto que as cooperativas, para crescer independentemente de qual segmento, elas estão se unindo. Isso está acontecendo hoje no nosso país. O ano passado, eu estive em Porto Alegre, no Sul, e acompanhei são 8 cooperativas, 4 de um lado e 4 de outro, nesse processo, nessa mesma discussão que está tendo aqui. São 4 cooperativas de um lado e 4 de outro lado. E dessas 8 cooperativas resultaram em uma. O Alexandre fez um depoimento interessante a respeito do Cicobi no Espírito Santo. E lá realmente é desse jeito, é marca pura hoje no Espírito Santo. Então, o que eu vi nesses anos, eu fiz uma anotação aqui para não esquecer, é a questão da gestão, da governança. A questão das cooperativas, a questão da gestão
da governança. O que é essa questão? Eu sei que o servidor hoje da universidade, ele quer muito que a CREDUF, igual vários falaram, Paulo Teles acabou de falar, a questão do número de sócios, que estagnou e tal, a gente sabe disso. E o que eu presenciei nesses 23 anos, eu fui a primeira funcionária, tinha um funcionário e quando eu saí tinha 22, é que o servidor da UF, ele não tem muito tempo para se dedicar à cooperativa. Essa gestão, ela precisa ser profissionalizada. Isso é muito importante, porque nesses 23 anos, a gente viu, passei por várias gestões, vários grupos, e a gente sempre quis muito que a cooperativa crescesse, que ela fosse muito mais, que tivesse, hoje no universo desse número de sócios, são 10 mil dentro da universidade. Fora os parentes, os agregados que a gente chama, né? Nesse universo de 10 mil, são 2.800. Esse número, em 2003, esse número era 1.800. Nós estamos em 2018 e ele está em 2.800. Então, em termos de número de sócio, ela não cresceu muito, né? E o que vocês têm que avaliar é exatamente isso. O que vocês querem para o futuro da CREDUF, sem pensar só na emoção, né? E sem pensar assim na questão de perda de identidade, igual o Rodrigo colocou, que várias empresas tinham uma identidade, se agarrou a ela, e hoje essas empresas nem existem mais. Então é uma reflexão. Por quê? Porque a união, ela pode ser positiva para nós, e eu me incluo, porque eu trabalhei 23 anos na cooperativa. E essa história não, parece que ela é recente, mas ela não é recente, né? O Ramiro sabe disso, o Rodrigo, não sei se o professor Paulo, a questão da união já foi ventilada em tempos passados, né? Mas que também não foi uma discussão que foi para frente, né? E a gente vê que hoje existe a possibilidade do debate e dessa discussão, que para nós é muito importante todos discutirem e ver o que é melhor, porque o que está em voga aqui hoje é a questão da profissionalização da CREDUF, de ter uma gestão profissional, porque nesses 23 anos que eu trabalhei na cooperativa, eu sentia falta de ter uma pessoa lá, quando eu era gerente, de falar, olha, precisa provar uma proposta do cooperado, às vezes o gestor não estava. Uma época eu fui gestora, então eu tomava as dores e eu mesmo fazia. E a gente sabe que um só não faz, tem que ser o conjunto. Por isso que se chama cooperativismo. Por isso que são todos juntos, né? Na hora de fazer isso, na hora de fazer acontecer. Tem que ter aquela pessoa ali que realmente tenha dedicação. O que vocês decidirem aqui, esse projeto negocial, igual o Rodrigo falou, ó, vai ser um negócio, como que vai ser? Quem vai ser o quê? O que vai acontecer nesse processo? Quem vai trabalhar? Vamos falar assim claramente, né? Quem vai trabalhar? Tá? Porque tem que ter uma dedicação, realmente, senão confusão sem fusão, né? União sem união, não vai acontecer nada. Tá? Isso que eu queria falar para vocês. Obrigada. Alguém mais? Eu queria... Pois não. Eu queria só fazer uma pergunta. A Aracop é livre de ensaio e a Cooperativa não. Qual das duas tem maior risco de difusão, de dissolução? Insolvência, é isso? Falência? Exatamente. Na verdade, uma cooperativa ela não entra em falência. Pode acontecer ela ser incorporada de fato. Nós não estamos falando de união. Se uma cooperativa começa a dar prejuízo, o Banco Central logo chega e faz uma intervenção através da central. Chega para a central e fala assim, ó, cooperativas ou muda o sistema de gestão, ou então ela tem que ser incorporada. E todas as cooperativas do sistema Sicoob, elas tiveram que entregar às centrais a cogestão
o estatuto tem uma cogestão. Então, a central pode intervir numa cooperativa singular se essa cooperativa não está em bem. E ela vai decidir se existe jeito de sanear a cooperativa ou se ela vai forçar uma incorporação. Nesses casos, o cooperado não perde um centavo. Não existe perda para o cooperado. Seja na união, seja na incorporação, se a cooperativa está indo mal ou indo bem. Não existe perda no capital social do cooperado. Não chega nesse ponto. O Banco Central monitora. Ele tem praticamente um funcionário hoje, um servidor do Banco Central para 2 cooperativas no Brasil. Por isso vocês têm uma ideia de como é que isso é fiscalizado. Perda para o cooperado, não precisa preocupar com isso. Em relação à Aracop, não quer dizer que a Aracop, por ser maior, está livre de uma situação futura. Hoje, as cooperativas segmentadas, com baixos salários, com pouca participação, elas têm mais dificuldade de ser perenes. A Aracop tem uma livre admissão, ela tem mais capacidade de captar recursos, ela tem mais capacidade de investimento, de investir em tecnologia, de reter talentos. Mas se a Aracop não fizer o dever de casa com todas as outras do país, daqui a 4 anos ela pode estar na mesma situação, mesmo as 2 unidas. O mundo está em mudança muito rápido e as cooperativas também. Então eu, por exemplo, todas 2 foram minhas clientes. Todas 2, nos últimos 10 anos, por um bom tempo. A decisão é da governança, do conselho e da diretoria. A orientação foi similar. Para minha empresa, por exemplo, eu nem estou colocando isso aqui, porque reduzir o número de cooperativas não é bom para mim. Se o meu negócio é assistir cooperativas, mas essa é a situação do país, não tem outro caminho. Se uma cooperativa não é eficiente, ela é engolida pelo sistema. Agora, na situação que vocês estão, é uma união. E a união requer realmente um projeto para clarear essa coisa toda. Uma outra questão importante é que eu atendo hoje cooperativa de porte pequeno, médio e grande. Todos os portes cooperativos. Eu vejo mudanças em todas as partes do país do ponto de vista de gestão. E a gente vê cooperativa grande sucumbindo e cooperativa pequena sucumbindo. Mas conhecendo as 2 cooperativas hoje, a Aracop hoje é uma das cooperativas que mais tem eficiência no Estado. Isso eu posso atestar para vocês. Está entre as 10 cooperativas que mais têm eficiência, 10, 15 cooperativas no Estado de Minas Gerais. Ok? Eu não estou fazendo propaganda para ninguém, eu estou falando de forma independente. Mas eu vejo assim, a Crediúvo é uma cooperativa muito saudável. É uma cooperativa que, embora o crescimento está pequeno, mas ela sempre continuou crescendo, ela sempre está crescendo. A Aracop tem interesse, assim, eu vi pela conversa no pré-assembleia, o interesse da Aracop em fundir com a Crediúvo. Até no dia da pré-assembleia eu perguntei por que a Crediúvo. Eu vejo assim, é um nome forte, será isso? Ou assim, é só pela possibilidade de entrar no outro ramo? Olha, eu vou responder o que eu penso. Eu não conversei sobre isso com eles. Quando eles me convidaram para participar desse debate, a única coisa que eu perguntei é o seguinte: existe unanimidade nas 2 cooperativas? Se tiver unanimidade, eu vou. Se os 2 conselhos não tiverem unânime no sentido de conversar sobre isso, eu não vou. Eu não vou lá para debater uma situação, eu vou lá para refletir. Essa foi uma posição muito clara. Mas eu acredito que o interesse da Aracop, ela tem 2 interesses.
isso aí o Ramiro, o André, são presidente, pode falar isso aqui abertamente, né? A Praça de Uberlândia é interessante, sim, lógico, é a segunda praça do estado. Inclusive Mas isso não quer dizer que a Aracop não venha a entrar independente da Crejuve. Inclusive na Assembleia, o André falou assim, aprovando ou não, na segunda-feira, que foi essa semana, nós estaremos no comércio de Uberlândia, nós estaremos dentro de Uberlândia. Eu não acredito que esse seja um ponto restritivo. Uma outra coisa, é lógico que ela tem interesse nisso. A outra coisa é o know-how de vocês em crédito consignado. Mas esse, porque eles não têm know-how nisso. Então, assim, aproveitar a equipe, os talentos, discutir isso, formar um projeto, de fato. Eu acho que isso seria salutar. Mas eu, se fosse... Aproveitar o que a gente tem de conhecimento e nos trazer o conhecimento deles também, assim, para unir as duas cooperativas. Eu estou falando por mim. Se eu fosse presidente de uma cooperativa da Aracop, por exemplo, eu não gostaria de ter a Crediuf insatisfeita dentro da minha cooperativa. Porque isso gera discórdia, gera problema, você gasta muita energia nisso em vez de crescer. Então é o seguinte, estou falando por mim, estou falando por ele, não. Ele está aí, ele fala, estou falando o que eu penso como profissional da área. Eu sou profissional de cooperativismo de crédito, só mexo com isso há muitos anos, e é o que eu penso. E não adianta. Você ganha alguma coisa e perde muito no crescimento, em energia, acaba perdendo mais. Rapidinho, para a gente poder encerrar. Em algum momento aí do sua fala anterior, você falou que uma cooperativa segmentada ela tem um risco de crédito maior. Não, de crédito não. Sistêmico, de mercado. Um risco de... Risco de mercado. Ela não consegue crescer, o custo fica estável. Se a taxa cair, ou o custo sobe. Porque o custo tem a ver com custos bancários, do interbancário, intermediação financeira, uma série de outras coisas. Não é risco de calote? Não. O risco de crédito é até menor. Rogério, rápido. Boa tarde, meu nome é Luiz Rogério, sou servidor da UFO. Há 27 anos, também estou na cooperativa lá desde o início. Antes de vir para a universidade, eu trabalhava no Banco Bandeirantes. Trabalhei 7 anos, carteira assinada lá, prestei o concurso da UF e vim para cá. Participei de algumas pré-assembleias, fui na assembleia do Sintec e assisti a 2 pré-assembleias lá na Crediuf e estou aqui hoje. Eu gostaria de fazer algumas colocações, rápido, porque eu até anotei, fatos e consequências. Um fato é que não se trata de uma união, como se diz, é uma incorporação. Uma cooperativa de 28 mil, incorporando uma de 2.800, 10% do nosso tamanho. O nome da Crediuf deixa de existir. Foi o que eu tive de esclarecimento. Se eu estiver errado, depois eu gostaria que você me corrigisse. O nome Crediuf deixa de existir, o CNPJ da Crediuf será encerrado junto à Receita Federal, não existirá mais. O CNPJ a prevalecer agora é da Aracop de Araguari. Os bens móveis e imóveis e patrimônio todos passam então para a Aracop de Araguari, juntamente com os cooperados da Crediuf. Outro fato, os cooperados da Aracop, eles ingressam na cooperativa com R$10. E nós temos uma mensalidade. Os cooperados do 10%, 1%, salvo engano, do seu salário. Salário base, isso. Existe um baixo comprometimento dos conselheiros. Estou vendo aqui o Jadarceli, o Wilson, 2, e o Alfeno, 3, né? 4. E o Jefferson, 5. E também o Smart fora. Está faltando o Alporang, Santana, o Smart foi embora, e o Alfeno foi embora logo também. Presidente, difícil a participação. Não precisa justificar, está trabalhando, tudo bem, mas eu vejo todos a equipe da Aracop presente. Porque se é uma fusão importante, eles estão aqui para nos esclarecer. E da nossa parte, a gente quase não vê.
Na assembleia que nós tivemos lá do Sintete, gente, o telefone o tempo todo chamando o presidente Alfeno. Muito culpado ele. Não é uma crítica à pessoa do Alfeno, nada contra a pessoa, mas contra o presidente, que tem um cargo importante dessa magnitude, não poder estar presente de corpo nas assembleias. São fatos. Consequências que eu notei enquanto servidores. Então, a Aracop agora, com CNPJ, matriz, com endereço de Araguari, ela não tem vínculo nenhum com a universidade. Então, eles serão convidados a se retirar, porque estão aqui de favor. Isso eu ouvi da reitoria.